Você já se sentiu completamente perdido, orando dia após dia, clamando pelos céus, e tudo o que recebe em resposta é um silêncio ensurdecedor? Já experimentou aquele vazio doloroso, onde parece que Deus simplesmente desligou o telefone, fechou as janelas do céu e te deixou sozinho com suas angústias? Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que tem transformado a vida de milhões através dos séculos. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre como Deus opera nos bastidores da história humana. Revelações que vão mudar completamente sua perspectiva sobre os momentos de espera. Hoje vou compartilhar com você um dos segredos mais profundos e transformadores das Escrituras Sagradas. Algo que tem sustentado servos de Deus através de milênios de história. Quando parece que absolutamente nada está acontecendo em sua vida espiritual, quando as portas permanecem fechadas e o céu parece de bronze, é exatamente nesse momento que o plano divino está operando com maior intensidade. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus nunca para de trabalhar. Ele apenas trabalha de forma invisível aos olhos naturais. Para entendermos isso profundamente, precisamos mergulhar no contexto cultural e espiritual do povo de Deus através dos tempos. Arqueólogos e historiadores descobriram algo fascinante. Nas antigas culturas do Oriente Próximo, especialmente entre os hebreus que viveram há mais de 3.000 anos, o silêncio dos deuses era interpretado como abandono ou punição. As civilizações vizinhas de Israel, como os cananeus, fenícios e babilônios, acreditavam que quando suas divindades ficavam em silêncio era porque estavam furiosas ou porque simplesmente haviam perdido o interesse pela humanidade. Eles faziam rituais cada vez mais desesperados, sacrifícios cada vez mais dramáticos, tentando chamar a atenção de deuses que em sua mitologia eram caprichosos e instáveis. Mas o Deus de Israel revelou algo completamente revolucionário para aquela época. A palavra hebraica para esperar, que encontramos repetidamente nas Escrituras, é kavá, que literalmente significa torcer junto ou entrelaçar, como quando você torce fios para fazer uma corda forte. Arqueólogos descobriram que essa era uma atividade cotidiana no mundo antigo. Mulheres torciam fibras de linho ou lã para criar cordas e tecidos resistentes. O processo era lento, meticuloso, invisível aos olhos de quem apenas observava de longe, mas o resultado era algo extremamente forte e durável. Deus estava usando uma imagem que todos conheciam para revelar uma verdade espiritual profunda. Ele está torcendo, entrelaçando, tecendo seu caráter durante o silêncio. Deixe-me levar você a um momento específico da história bíblica que ilustra perfeitamente isso. O profeta Abacuque viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, numa época em que a nação de Judá estava mergulhada em corrupção, violência e injustiça social. Abacuque olhava ao redor e via perversidade em todos os lugares. Ele orava, clamava, intercedia, mas os céus permaneciam em silêncio. E então vem aquele grito desesperado que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos ouvidos hoje. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Para aquela sociedade, isso significava um colapso na relação entre Deus e seu povo, porque eles viviam em um contexto onde o silêncio divino era a maior tragédia imaginável. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre aquele período histórico confirmam que Deus estava profundamente ativo. Historiadores explicam que enquanto Abacuque clamava, Deus já estava movendo impérios inteiros como peças de xadrez. O Império Babilônico estava ascendendo, o Império Assírio estava caindo.
E tudo isso era parte de um plano divino meticulosamente orquestrado. Então, vem a resposta de Deus em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A palavra demore, nesse versículo, vem do hebraico mahá, que carrega o sentido de prolongar-se com propósito. Não é uma demora acidental ou desinteressada. Especialistas em linguística hebraica explicam que essa palavra era usada quando alguém esticava uma corda ou estendia algo com intenção específica. Deus estava dizendo: eu estou estendendo o tempo, porque há um propósito maior sendo cumprido. O que parece demora para você é precisão cirúrgica para mim. Imagine-se naquela época, quando não havia telefones, internet ou formas rápidas de comunicação. Uma mensagem levava semanas ou meses para chegar de uma cidade a outra. A vida acontecia num ritmo completamente diferente do nosso. Hoje, nós esperamos respostas instantâneas em tudo. Enviamos uma mensagem e ficamos ansiosos se a pessoa não responde em 5 minutos. Pedimos comida e queremos que chegue em 30 minutos. Oramos e esperamos que Deus responda imediatamente. Mas Deus opera numa dimensão temporal completamente diferente da nossa, onde 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, conforme nos revela o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Deixe-me levá-lo agora para uma das histórias mais extraordinárias de plano divino operando em segredo, a vida de José. Este jovem hebreu foi vendido como escravo aos 17 anos. Especialistas em história antiga explicam que a jornada do sul de Canaã, onde vivia sua família próxima a Hebrom, até o Egito, percorria aproximadamente 450 quilômetros através do deserto. Era uma viagem de cerca de 3 semanas a pé, com caravanas de mercadores midianitas. José foi arrancado de tudo que conhecia e levado para uma terra estrangeira, onde falavam uma língua completamente diferente. Antropólogos culturais revelam que para um hebreu ser escravizado no Egito era experimentar um choque cultural devastador. Os egípcios tinham costumes, deuses, língua, vestimentas e estrutura social completamente diferentes. José não apenas perdeu sua família e sua liberdade, ele perdeu sua identidade cultural. E então, quando as coisas finalmente começam a melhorar na casa de Potifar, ele é falsamente acusado e jogado numa prisão egípcia. Arqueólogos descobriram evidências de como eram essas prisões no Antigo Egito. Não eram lugares com visitação, advogados ou direitos humanos. Eram masmorras subterrâneas, escuras, úmidas, onde prisioneiros eram frequentemente esquecidos por anos. O Salmo 105, versículo 18, nos dá um detalhe crucial. Os seus pés foram metidos em grilhões. A sua alma entrou no ferro. A palavra hebraica para alma aqui é nefesh, que significa a totalidade do ser, a essência da pessoa. José não estava apenas fisicamente preso. Sua alma inteira estava sendo moldada, forjada, transformada naquele lugar terrível. E aqui está a revelação que transforma nossa compreensão. Durante 13 anos de silêncio aparente, desde o momento que foi vendido aos 17, até ser elevado ao palácio aos 30 anos, Deus estava operando um plano tão meticuloso, tão perfeitamente cronometrado, que envolvia impérios, economias, sonhos proféticos e posicionamento estratégico. Historiadores explicam que naquele período específico, o Egito estava sob a dinastia dos Ixos, governantes de origem semítica que eram mais receptivos a estrangeiros em posições de poder. Se José tivesse sido levado 50 anos antes ou 50 anos depois, sob uma dinastia egípcia nativa, jamais teria sido aceito como vice-regente.
O timing de Deus era cirurgicamente preciso, mas José não sabia disso. Ele não tinha uma Bíblia completa para ler. Ele não tinha versículos decorados prometendo que tudo cooperaria para o bem. Tudo o que ele tinha era silêncio, sofrimento e uma escolha diária de continuar confiando num Deus que parecia tê-lo esquecido completamente. E, no entanto, cada dia naquela prisão, cada lágrima derramada, cada tentação vencida, estava moldando o caráter de um homem que em breve salvaria nações inteiras da fome. O plano de Deus operava em segredo absoluto, invisível aos olhos naturais, mas devastadoramente eficaz. Agora considere a história de Moisés. Este homem passou 80 anos em preparação antes de começar seu ministério público. 80 anos. 40 anos como príncipe do Egito, cercado de luxo, mas internamente vazio. E depois 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Geógrafos explicam que Midian ficava na península do Sinai, uma região árida a aproximadamente 400 quilômetros do Egito. Era literalmente o fim do mundo conhecido. Um lugar onde Moisés estava tão isolado que podia passar semanas sem ver outro ser humano além de suas ovelhas. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas não escolhiam solidão como fazemos hoje. Não existia vida contemplativa opcional. Solidão era punição, era exílio, era morrer socialmente. E Moisés, que havia sido criado nos palácios mais luxuosos do mundo antigo, agora passava seus dias sob o sol escaldante, guiando animais, totalmente esquecido pela história. Ou assim parecia. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Deus estava usando aqueles 40 anos de silêncio para ensinar Moisés sobre o deserto que ele em breve conduziria 2 milhões de pessoas através dele. Especialistas em geografia bíblica explicam que o deserto do Sinai é um dos ambientes mais hostis da Terra, com temperaturas que variam de 50 graus Celsius durante o dia a temperaturas abaixo de 0 à noite. Moisés estava sendo treinado no silêncio. Estava aprendendo onde encontrar água, como ler os sinais do céu, como sobreviver com recursos mínimos. Estava sendo despido de sua arrogância egípcia, sua confiança na própria força. Aos 80 anos, quando Deus finalmente aparece na sarça ardente, Moisés já não é mais o jovem impetuoso que matou um egípcio achando que poderia libertar Israel pela força. Ele é um homem quebrantado, humilde, que aprendeu no silêncio que sem Deus ele não é nada. E foi exatamente esse homem que Deus pôde usar para libertar uma nação. E então temos Ester, cuja história revela camadas ainda mais profundas do plano secreto de Deus. Esta jovem judia órfã foi levada ao harém do rei persa Assuero, que governava um império que se estendia da Índia até a Etiópia. 127 províncias, conforme o livro de Ester, capítulo 1, nos informa. Arqueólogos descobriram os restos do palácio de Suzã, onde essa história se desenrolou. Era uma estrutura colossal, com aproximadamente 10 hectares de área construída, decorada com os materiais mais preciosos do mundo antigo. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. Ester passou 12 meses em preparação antes de ser apresentada ao rei. 12 meses. O texto diz que eram 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias aromáticas. Antropólogos culturais explicam que esse era o protocolo padrão para mulheres entrando no harém real. Mas enquanto Ester passava por essa preparação externa, Deus estava orquestrando eventos políticos complexos. O primeiro-ministro Ramã estava ascendendo ao poder, seu ódio pelos judeus estava crescendo e um decreto de genocídio estava sendo planejado. Tudo isso enquanto Ester aplicava óleo de mirra em sua pele dia após dia, aparentemente isolada de qualquer propósito maior. Então, vem aquele momento climático quando Mordecai manda dizer a ela: quem sabe se para um tempo como este não chegaste ao reino?
Esther, capítulo 4, versículo 14. A frase "para um tempo como este", em hebraico, é laet kazot, que carrega o sentido de "para este momento crítico e único na história". Todo o silêncio, toda a preparação, toda a jornada aparentemente sem sentido tinha um propósito cirurgicamente preciso: colocar uma judia temente a Deus na posição exata, no momento exato, para salvar toda uma nação do extermínio. Mas aqui está o que me impressiona mais profundamente. Em todo o livro de Esther, o nome de Deus nunca é mencionado explicitamente, nem uma vez. É o único livro da Bíblia onde isso acontece. Especialistas em literatura hebraica explicam que isso é intencional, para mostrar como Deus opera tão secretamente que sua presença pode ser imperceptível aos olhos naturais. Ele estava orquestrando tudo, movendo todas as peças, mas de forma tão sutil que alguém poderia ler a história inteira e pensar que foi apenas coincidência. Mas não foi. Foi o plano de Deus em ação máxima, operando no silêncio absoluto. Agora deixe-me conectar isso com uma verdade profunda do Novo Testamento. Em João, capítulo 13, versículo 7, Jesus está lavando os pés dos discípulos e Pedro resiste. E então Jesus diz algo que ecoa através dos séculos: "O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o compreenderás." A palavra grega para compreender aqui é ginosco, que significa conhecimento experiencial, profundo, não apenas intelectual. Jesus estava dizendo: "Pedro, você vai olhar para trás e tudo vai fazer sentido. Você vai ver como cada peça se encaixava perfeitamente. Mas agora, no momento presente, você precisa confiar mesmo sem entender." Antropólogos explicam que na cultura judaica da época, lavar pés era trabalho de escravos, a tarefa mais humilhante possível. Um rabi respeitado jamais faria isso. Os discípulos estavam escandalizados porque isso quebrava todas as normas sociais que conheciam. Mas Jesus estava demonstrando algo revolucionário. Deus trabalha de formas que contradizem completamente nossas expectativas. O plano divino frequentemente parece o oposto do que esperaríamos de um Deus todo-poderoso. E isso nos leva a uma das passagens mais profundas sobre o plano oculto de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra grega cooperam aqui é sinergei, de onde vem nossa palavra sinergia. É um termo que descreve múltiplos elementos trabalhando juntos para criar algo maior que a soma das partes. Paulo estava dizendo que Deus está sincronizando eventos, pessoas, circunstâncias, tempos, lugares, tudo operando junto como uma orquestra cósmica. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria perde. Essa sinergia está acontecendo agora, no presente, mesmo quando você não vê evidência alguma. Especialistas em gramática grega explicam que o tempo verbal usado indica ação contínua no presente. Não é cooperaram no passado ou cooperarão no futuro. É estão cooperando agora mesmo. Enquanto você lê estas palavras, enquanto você passa por seu vale de sombra e morte, enquanto você chora lágrimas que parecem não ter fim, as coisas estão cooperando. O plano está em ação. Deixe-me levá-lo agora a um dos textos mais reconfortantes sobre o tempo de espera. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites com aquele que prospera em seu caminho, nem com o homem que executa astutos intentos. A palavra hebraica para descansa aqui é damam, que literalmente significa silenciar-se ou ficar quieto. É a mesma palavra usada quando Deus ordena que o mar se acalme. Não é inatividade passiva, é atividade confiante de cessar a luta interna.
Arqueólogos descobriram que no mundo antigo, especialmente entre povos nômades do deserto, a capacidade de ficar quieto e imóvel poderia ser a diferença entre vida e morte. Quando tempestades de areia surgiam, você não podia correr ou lutar contra elas. Você tinha que encontrar abrigo, cobrir-se e esperar. Ficar quieto era sobrevivência. Davi estava usando uma imagem que todos entendiam. Há momentos onde a única resposta sábia é parar de lutar e confiar que Deus está no controle. E então temos Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. A palavra hebraica para formoso é Yafé, que significa belo, adequado, perfeito. Salomão está dizendo que Deus tem um senso de estética temporal. Ele sabe exatamente quando cada coisa precisa acontecer para que seja não apenas boa, mas linda, perfeita, adequada. Mas aqui está a atenção. Deus pôs a eternidade em nossos corações, mas não nos deu a capacidade de ver todo o plano. Especialistas em sabedoria hebraica explicam que isso é intencional. Se víssemos todo o plano, não precisaríamos de fé. Se soubéssemos exatamente como e quando tudo se resolveria, não cresceríamos em confiança. A fé não é necessária quando você tem certeza. A fé só existe na incerteza, na espera, no não saber. Isso nos leva a um dos momentos mais comoventes de toda a Escritura. O grito de Davi no Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Para aquela sociedade, o rosto de Deus era símbolo de sua presença e favor. Quando o sumo sacerdote abençoava o povo em Números, capítulo 6, dizia: O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O rosto de Deus voltado para você significava proteção, aprovação, presença. O rosto escondido significava abandono. Davi não estava tendo uma crise de fé leve. Ele estava experimentando o que místicos cristãos através dos séculos chamaram de noite escura da alma. São João da Cruz, no século XVI, descreveu isso como um período onde Deus parece completamente ausente, onde todas as práticas espirituais que antes traziam consolo agora parecem vazias, onde você clama e só ouve eco. Mas aqui está o segredo que santos, através da história, descobriram. É nesses momentos de maior escuridão aparente que Deus está fazendo sua obra mais profunda em você. Considere Jó, um homem que perdeu tudo em um único dia. Arqueólogos e historiadores explicam que Jó provavelmente viveu na região de Uz, que a maioria dos especialistas localiza no norte da Arábia, próximo ao atual Jordão. Era uma área conhecida por suas rotas comerciais e riqueza. Jó era descrito como o maior de todos os do Oriente, o que significa que ele era incrivelmente rico e influente para aquele contexto. Mas em questão de horas, perdeu seus filhos, suas riquezas, sua saúde e depois teve que suportar amigos que o acusavam de pecado oculto. E então vem o silêncio de Deus. Capítulos inteiros onde Jó clama, questiona, argumenta e Deus não responde. Do capítulo 3 ao capítulo 38, são 35 capítulos de silêncio divino. Isso representa meses, talvez anos de sofrimento sem explicação. Especialistas em literatura de sabedoria explicam que o livro de Jó é estruturado propositalmente para fazer o leitor sentir a agonia da espera. Você lê capítulo após capítulo de argumentação e não há resposta divina. E então, finalmente, Deus fala. E quando fala, não explica, não justifica, não pede desculpas. Em vez disso, faz perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? A palavra hebraica para fundar é yasad, que significa estabelecer fundações com precisão. É um termo de engenharia. Deus estava dizendo: Jó, você entende os princípios de engenharia cósmica que usei para criar o universo? Não.
Então, como você espera entender os princípios que estou usando para moldar sua vida? Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. Jó, capítulo 42, nos mostra que todo o sofrimento tinha um propósito redentor. Jó termina com o dobro do que tinha antes, mas mais importante, com um conhecimento de Deus que nunca teria alcançado sem o vale. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A palavra hebraica para ver aqui é ra, que significa experienciar diretamente, conhecer intimamente. O silêncio de Deus levou Jó de conhecimento teórico para conhecimento experiencial. Agora, como discernimos o agir de Deus no nosso cotidiano quando tudo parece silêncio? Como reconhecemos sua mão quando não há sinais óbvios? Deixe-me compartilhar algo que aprendi estudando padrões bíblicos. Deus sempre trabalha primeiro dentro de você antes de trabalhar ao seu redor. Ele começa na invisibilidade do seu coração antes de manifestar na visibilidade das circunstâncias. Pense nisso através da metáfora que Jesus usou repetidamente: a semente. Em Marcos capítulo 4, versículo 27, ele diz que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, e dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele saber como. Agricultores da época entendiam perfeitamente essa realidade. Você plantava e então não havia nada a fazer, exceto esperar. Não podia desenterrar a semente para ver se estava crescendo. Não podia apressar o processo. A vida estava acontecendo no oculto da terra, invisível, mas real. Botânicos explicam que quando uma semente é plantada, ela primeiro desenvolve raízes antes de qualquer broto aparecer acima do solo. Às vezes, semanas de crescimento radicular acontecem antes de você ver qualquer sinal de vida. E essas raízes são fundamentais para que a planta depois possa suportar tempestades, produzir frutos e viver por décadas. O que parece demora é, na verdade, construção de fundação. Aplicando isso espiritualmente, quando você está no silêncio, quando parece que nada está acontecendo, Deus está desenvolvendo raízes em você. Raízes de caráter, de fé, de dependência dele. Essas raízes são invisíveis aos outros e às vezes até para você mesmo, mas são elas que vão te sustentar quando a bênção finalmente vier. Porque aqui está uma verdade que a maioria não considera. Se a bênção vier antes das raízes estarem prontas, ela vai te destruir em vez de te abençoar. Veja o que aconteceu com Saul. Ele foi ungido rei, mas não tinha raízes espirituais profundas. Quando a pressão veio, quando teve que esperar no Senhor, ele entrou em pânico e fez sacrifício que não devia fazer. Sua impaciência revelou falta de raízes. Contraste isso com Davi, que passou anos sendo perseguido no deserto antes de se tornar rei. Aqueles anos desenvolveram raízes tão profundas que quando ele finalmente chegou ao trono, tinha maturidade para lidar com poder sem ser corrompido por ele. Sinais sutis do mover de Deus que você pode observar hoje. Repare nas portas que fecham, porque às vezes a resposta de Deus é não ou ainda não. E isso é tão divino quanto sim. Preste atenção em relacionamentos que se afastam, porque Deus frequentemente remove pessoas para trazer alinhamento divino. Observe processos internos. Quando você percebe que uma tentação que antes te dominava agora tem menos poder sobre você, isso é Deus trabalhando em segredo. Quando você nota mais paz, apesar de circunstâncias inalteradas, isso é plano divino em ação. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A palavra hebraica para alto aqui é gavoá,
que significa exaltado, elevado, inacessível. Deus está dizendo que há uma distância qualitativa, não apenas quantitativa, entre como ele pensa e como nós pensamos. Astrônomos modernos nos dizem que a distância da Terra até a borda do universo observável é de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. É uma distância tão vasta que o cérebro humano não consegue realmente compreender. E Deus está dizendo: a diferença entre meus pensamentos e os seus é ainda maior que isso. Não é que Deus pense de forma ligeiramente diferente de nós. É que ele opera em dimensões que nem sequer podemos imaginar. Mas aqui está a esperança gloriosa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos assegura: estando confiado disso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A palavra grega para aperfeiçoar é epiteleu, que significa completar totalmente, levar até o fim designado. É um termo usado para construções sendo finalizadas. Paulo está dizendo que Deus não é um construtor que abandona projetos pela metade. Ele não começa algo em você e depois perde interesse. Arqueólogos descobriram inúmeras construções inacabadas no mundo antigo, templos que nunca foram completados porque o financiamento acabou ou o patrocinador morreu. Mas Deus não depende de recursos externos. Ele não se cansa, ele não morre, ele não muda de ideia. O que ele começa, ele termina. E se ele começou uma obra em você, pode ter absoluta certeza de que ele vai completá-la. Então, como você aplica isso quando acorda amanhã e o silêncio ainda está lá? Quando você ora e ainda não há resposta visível? Quando as circunstâncias permanecem inalteradas e o milagre ainda não veio? Primeiro, mude sua perspectiva de tempo. Pare de medir progresso espiritual com relógio terreno. Deus opera em kairos, tempo divino, não cronos, tempo cronológico. Segundo, entenda que fé madura não é fé que vê resultados imediatos. Hebreus capítulo 11 nos mostra uma galeria de heróis da fé que morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. Eles não viram a promessa cumprida em vida, mas confiaram que Deus era fiel. Essa é fé adulta, não fé infantil que precisa de gratificação instantânea. Terceiro, aprenda a reconhecer crescimento interno como resposta de oração. Às vezes, você ora por mudança externa e Deus responde com transformação interna. Você ora por promoção no trabalho e Deus te dá humildade. Você ora por relacionamento e Deus te dá contentamento. Essas são respostas. Só não eram as que você esperava. Quarto, pare de comparar seu cronograma com o de outros. O plano de Deus para você é único. Davi foi ungido rei aos 15 anos, mas só assumiu o trono aos 30. 15 anos de espera. José esperou 13 anos. Moisés esperou 80. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Cada um tinha um tempo diferente porque cada um tinha um propósito diferente. E, finalmente, descanse na soberania de Deus. Não no sentido de inatividade, mas no sentido de parar de tentar controlar, manipular ou apressar o plano divino. Há uma diferença enorme entre diligência e ansiedade, entre persistência e desespero. Deus honra diligência e persistência, mas desespero e ansiedade revelam falta de confiança. Deixe-me te fazer algumas perguntas que você precisa responder honestamente diante de Deus. Você confia nele apenas quando entende o plano? Ou confia nele especialmente quando não entende? Sua fé depende de ver, ou você consegue crer mesmo no escuro? Você serve a Deus pelo que ele pode fazer por você ou pelo que ele já é em si mesmo? Porque aqui está a verdade final e libertadora que precisa penetrar no mais profundo do seu ser, mesmo quando nada parece acontecer, quando o céu está em silêncio.
absoluto quando suas orações parecem bater no teto e voltar vazias, quando você sente que Deus se esqueceu completamente de você, o plano dele está em plena e poderosa ação. Não diminuída, não atrasada, não interrompida, plena ação. Toda aquela preparação secreta de José no Egito, cada dia na casa de Potifar, aprendendo administração, cada noite na prisão desenvolvendo caráter, cada momento de tentação resistida, forjando integridade, tudo estava sendo arquivado na mente de Deus para o momento exato em que o faraó teria um sonho perturbador e precisaria de alguém com interpretação divina e experiência administrativa e integridade inabalável. 3 qualidades que não se desenvolvem da noite para o dia. 3 qualidades que exigiam anos de formação no deserto da espera. Toda aquela solidão de Moisés no deserto de Midian, cada trilha que percorreu com suas ovelhas, memorizando a topografia, cada tempestade que enfrentou, aprendendo sobrevivência, cada noite sob as estrelas desenvolvendo intimidade com o Deus que logo se revelaria numa sarça ardente, tudo estava preparando o libertador que conduziria milhões através daquele mesmo deserto. Se Moisés tivesse sido chamado aos 40 anos, teria a coragem, mas não teria o conhecimento. Aos 80, tinha ambos. Toda aquela preparação aparentemente superficial de Ester com óleos e perfumes, quando, na verdade, Deus estava sincronizando eventos políticos complexos em todo o Império Persa, movendo peças no tabuleiro que ela nem sabia que existia, posicionando-a não apenas como rainha, mas como rainha no momento exato em que um decreto de genocídio seria assinado. Um dia antes, ela não teria autoridade. Um dia depois seria tarde demais. O timing era tudo. E aqui está o que isso significa para você hoje. Enquanto você espera, Deus está sincronizando. Enquanto você chora, Ele está preparando. Enquanto você questiona, Ele está posicionando. Enquanto você duvida, Ele está confirmando. Enquanto você sente que está parado, Ele está movendo montanhas que você nem sabe que existem. Ele está abrindo portas em lugares que você nem sabia que havia edifícios. Ele está preparando encontros com pessoas que você ainda não conhece. Ele está orquestrando circunstâncias que vão se revelar daqui a meses ou anos como sendo perfeitamente cronometradas. A palavra mistério no Novo Testamento vem do grego mysterion, que se refere a algo que estava oculto, mas agora está sendo revelado. Paulo usa essa palavra repetidamente para falar sobre o plano de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, ele diz que Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A palavra beneplácito vem do grego eudokia, que significa boa vontade, prazer, deleite. Deus tem prazer em revelar seus mistérios para aqueles que esperam nele. Especialistas em literatura paulina explicam que Paulo estava escrevendo para uma igreja que enfrentava perseguição, confusão e dúvidas sobre por que Deus parecia demorar tanto para estabelecer seu reino visível. E a resposta de Paulo era: existe um mistério operando que vocês ainda não veem completamente, mas que será revelado no tempo apropriado. Não interpretem o silêncio como ausência. Interpretem o silêncio como Deus trabalhando em dimensões que vocês ainda não podem perceber. Então hoje, neste momento, enquanto estas palavras chegam ao seu coração, eu quero que você tome uma decisão. Não uma decisão emocional que vai desaparecer amanhã, mas uma decisão de fé que vai te ancorar nos próximos dias, semanas, meses de espera. Decida confiar no plano de Deus, mesmo quando você não vê evidência alguma dele. Decida crer que Ele está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Decida descansar em sua soberania, mesmo quando sua alma clama por respostas. Porque a verdade libertadora é esta:
Você não precisa entender o plano de Deus para confiar no Deus do plano. Você não precisa ver o caminho inteiro, apenas precisa ver o próximo passo. Você não precisa saber como tudo vai se resolver, apenas precisa saber quem está resolvendo. E esse quem é o Deus que falhou 0 vezes em toda a história da humanidade. 0 vezes. Cada promessa que ele fez, ele cumpriu ou está no processo de cumprir. Cada palavra que saiu da sua boca se cumpriu ou vai se cumprir. Ele não tem histórico de abandono, ele não tem registro de desistência, ele não tem arquivo de projetos inacabados. Olhe para a cruz. Ali estava o momento de maior silêncio aparente de Deus em toda a história. O filho clamando, Deus meu, por que me desamparaste? E o céu permaneceu em silêncio. Por 3 horas trevas cobriram a terra e parecia que Deus havia desistido. Parecia que o plano havia falhado. Parecia que o mal havia vencido. Mas naquele momento de silêncio mais profundo, Deus estava executando a maior vitória de todos os tempos. Ele estava derrotando morte, inferno e pecado. Ele estava rasgando o véu. Ele estava abrindo o caminho para que bilhões de pessoas, através dos séculos, pudessem ter acesso direto ao trono da graça. O silêncio não era ausência. Era concentração divina máxima. Era o plano em seu ponto mais crítico. Era Deus fazendo o que só Ele poderia fazer, de uma forma que ninguém esperava, num tempo que ninguém teria escolhido, mas que era absolutamente perfeito na sabedoria eterna. E se Ele fez isso na cruz, se Ele transformou o momento de maior derrota aparente na maior vitória de todos os tempos, o que você acha que Ele pode fazer com seu silêncio atual? O que você acha que Ele está preparando enquanto você espera? Que vitória está sendo forjada enquanto você chora? Que libertação está sendo arquitetada enquanto você se sente preso? Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Não sei há quanto tempo você está esperando por aquela resposta. Não sei quantas lágrimas você já derramou, clamando por um milagre que parece nunca chegar. Mas o que eu sei, com absoluta certeza baseada na palavra infalível de Deus e confirmada por milhares de anos de história de seu povo, é que Deus não te esqueceu. Ele não está distraído, ele não está ocupado demais, ele não mudou de ideia sobre você. O plano continua, a obra continua, a promessa permanece. E um dia pode ser amanhã, pode ser daqui a meses, pode ser daqui a anos. Você vai olhar para trás e vai ver com clareza cristalina como cada peça se encaixou perfeitamente. Você vai ver como aquele não era proteção, como aquela demora era preparação, como aquela porta fechada te salvou de um caminho destrutivo, como aquele silêncio desenvolveu em você uma profundidade de fé que nenhuma resposta rápida teria produzido. E você vai se ajoelhar em adoração, não porque Deus te deu o que você pediu exatamente como pediu, mas porque Ele te deu algo infinitamente melhor. Ele te deu mais dele mesmo, porque no final não é sobre as bênçãos, é sobre o abençoador. Não é sobre as respostas, é sobre aquele que tem todas as respostas. Não é sobre entender o plano, é sobre conhecer o planejador. E o maior presente que o silêncio nos dá é a oportunidade de buscar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. É a oportunidade de desenvolver amor genuíno, não interesse disfarçado. É a chance de amadurecer de crentes que só seguem quando veem, para crentes que seguem especialmente quando não veem. Então hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te encorajo. Continue esperando, continue confiando, continue crendo. Não porque você vê sinais, mas apesar de não ver. Não porque você entende, mas apesar de não entender. Não porque é fácil, mas porque Ele é fiel. E essa fidelidade não depende das suas circunstâncias. Não muda com suas emoções, não varia com seu desempenho. A fidelidade de Deus é fundamentada em quem Ele é, não em quem você é.
E quando você menos esperar, num momento que só Deus poderia orquestrar, tudo vai se revelar. E você vai perceber que durante todo aquele tempo de silêncio, durante todas aquelas noites de choro, durante todos aqueles dias de questionamento, o plano de Deus estava em ação máxima, não diminuída, não atrasada. Máxima ação. E o que ele estava preparando era tão maior, tão melhor, tão mais perfeito do que você havia imaginado, que você vai entender por que valeu a pena esperar. Até lá, descanse, confie, espere, não com resignação derrotada, mas com expectativa confiante, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E quando Deus completa algo, não há nada mais perfeito em todo o universo. O silêncio não é o fim da história. É o palco sendo preparado para o ato final mais glorioso. Amado Filho, amada Filha de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento humano, que não depende de circunstâncias favoráveis nem de respostas visíveis, guarde hoje o seu coração e a sua mente. Que você descanse na certeza inabalável de que o Pai Eterno, que conta cada estrela do universo e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, está operando em sua vida com precisão cirúrgica e amor infinito. Quando o silêncio apertar e a dúvida sussurrar, lembre-se, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, demonstrando seu poder sobre toda impossibilidade, esse mesmo Deus está trabalhando em seu favor. Ele nunca dorme, nunca se cansa, nunca desiste de você. Sua fidelidade é mais firme que as montanhas. Sua misericórdia se renova cada manhã. E seus planos para você são de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Que o Espírito Santo console seu coração neste momento, sussurrando verdades eternas quando as circunstâncias temporárias gritarem mentiras. Que você encontre forças para mais um dia de espera, mais um passo de obediência, mais um momento de confiança. E que quando a vitória finalmente se manifestar, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados unicamente ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que opera maravilhas em silêncio e revela mistérios no tempo perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o início e o fim de todas as coisas, aquele que foi, que é e que há de vir, eu declaro sobre sua vida. O plano de Deus permanece, a promessa está de pé, e o que ele começou será completado. Descanse nesta verdade, ancore sua esperança nesta certeza, e que a paz que só Jesus pode dar inunde seu ser, hoje e sempre. Toda a glória para sempre pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém.